dia, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja com todos. Uma alegria podermos voltar à casa do Senhor mais uma vez. Vamos ler, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Primeira de Pedro 1, de 1 a 12. 1 de Pedro 1, de 1 a 12, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo bem refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que ela se torne clara, aplicável e que faça diferença nas nossas vidas. Que possamos recebê-la como palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa semana, na quarta-feira precisamente, nós tivemos uma experiência muito complicada, não é? A minha filha foi ao médico ali no Espaço Cerâmica, e eu estava na igreja, e estava previsto a sua consulta terminar lá pelas 5h30, e eu, então, cheguei em casa às 5 e pouquinho, mandei recado que eu ia buscar, mandei recado, e não conseguimos. A Sana também tentou, não conseguiu. E a hora foi passando, e eu comecei a ficar meio apreensivo. Falei, olha, certamente ela vai vir a pé, porque ela não gosta muito de dar trabalho para os outros. Aí eu fui, né? Fui de carro ali pela Amazonas, cheguei lá, falei para a Sandra, olha, não encontrei não. Aí já acionamos o meu genro, né, o marido dela, e a gente começou tentar localizar. Ela falou, não, volta pela Guido Aliberti, que ela só conhece o caminho da Guido. E eu voltei, mas o trânsito parado, e eu comecei a ficar nervoso, 6h30, 7 horas, e eu saí ali pelo Jardim São Caetano e fui para casa. Ficamos lá em casa.
A Sandra já desesperada, deu a lógica, né? Mãe achando que ela já estava morta em algum mato, o marido achando que ela estava no shopping, né? E eu ali tentando administrar o que poderia ter acontecido. E tentando manter a calma, De vez em quando eu me trancava no escritório lá e parecia os marinheiros de Jonas. Eu clamava, fazia voto, esperneava, fazia tudo que eu podia ali para tentar ter notícia. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando foi lá para as 20 para as 8, mais ou menos, eu já tinha concordado com a Sandra que alguma coisa tinha acontecido. O mundo que a gente vive é muito mal, né? E mesmo que ela viesse a pé, daria tempo de chegar. Só para avisar, ela chegou 15 para as 8. Ela tentou carregar o celular, não conseguiu pedir Uber, e não carregou, então não tinha como avisar, não tinha como pedir Uber, e resolveu vir a pé mesmo, mas já tinha saiu de lá, acho que 6 e pouquinho, foi 1h20 caminhando, né? No escuro da Guida Liberty ali. Mas chegou bem. Mas a minha netinha, de 7 anos, falou para a avó dela: vó, não se preocupa, não aconteceu nada com a minha mãe, ela é muito forte, né? Então, daqui a pouco ela chega. E ela ligou para o pai, pedindo para o pai, assim que tiver notícia, ligar, mas tipo assim, para acalmar a avó, porque ela estava calma. E aí a Sandra me contou isso depois, eu fiquei pensando, né? Todo ser humano precisa de esperança para sobreviver ao caos. A gente conhece, né, povos que conseguiram sobreviver a extermínio por causa da esperança que tinham, que estariam na sua terra um dia, que Deus já tinha prometido, e que de alguma forma eles não iam ser eliminados da face da terra. Todo mundo precisa sentir segurança no meio da violência. Às vezes a gente vê esses tiroteios que tem ali na linha, não sei se é vermelha, se é amarela, e as pessoas correndo e se escondendo ali no meio-fio, na divisória, no guarda-reio, e a gente vê, às vezes, mães com crianças que descem do carro e se debruçam em cima das crianças ali, para dar um sentimento de proteção. Eu aprendi uma vez que, às vezes, a gente fala para a criança, vai atravessar no meio de um tiroteio, e fala, não se preocupa não, que o pai está aqui, como se isso mudasse alguma coisa, não é? Mas, pelo menos, a criança tem uma esperança e vai mais segura. Então, tem gente que vive de falsa esperança, mas todo mundo precisa de uma esperança para poder ultrapassar. A gente vê, até pouco tempo atrás, aquelas questões na Síria, né? E como as famílias tentavam dar aí um pouco de segurança. Todo mundo precisa disso. Os leitores de Pedro precisavam de esperança e precisavam de segurança. Eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, e ela ia aumentar ainda um pouco mais, e Pedro estava tentando mantê-los com esperança e com confiança. E parece que o sofrimento e a perseguição é alguma coisa que acompanham, são companhias constantes, não é? Inseparáveis de cristãos que querem viver o verdadeiro evangelho. E a menção do sofrimento aqui que Pedro faz na sua primeira carta, ela é tão destacada, tão enfatizada, que alguns estudiosos decidiram tentar identificar de que provação, de que privação, de que dificuldade Pedro se referia, estava falando aos seus leitores. Então, como respostas possíveis a essas perguntas, eles identificaram 3 ondas de perseguição muito intensa. A perseguição de Nero, que governou ali até 68, Domiciano, que começou em 81, foi até 96, mais ou menos, e Trajano, mais para frente. Todos eles têm documentos que mostraram que realmente a perseguição foi muito grande. Mas se a gente olhar o tempo que Pedro morreu, martirizado, não são todas que se encaixam nesse período, a não ser que Pedro estivesse fazendo uma previsão muito detalhada, mas ele já mencionava a coisa que estava acontecendo.
parece que, no máximo, podia ser a perseguição de Nero. Mas, se a gente começar a pensar que Pedro chegou a Roma mais ou menos no ano 63, no máximo no início de 64, Paulo chegou um pouco antes, preso, 61 ou 62. Paulo ficou 2 anos preso ali, né? Depois foi libertado por falta de acusação formal, e um romano não podia ficar mais de 1 ano, mais de 18 meses preso, sem acusação formal. Ele ficou 2 anos, depois foi solto. Depois foi preso de novo, escreveu a sua segunda carta a Timóteo, e dali, da outra prisão, ele já foi executado. Mas por que essa questão? Para a gente tentar entender a data, não é? Os companheiros de ministério de Paulo, que a gente mais conhece, é Silas, né, ou Silvano, e Marcos. Paulo pede para João Marcos vir encontrar com ele ali na cadeia, na prisão. Então, quando Pedro escreve essa carta, tanto Silvano, Silas, quanto Marcos estavam com Pedro, né? Lá no capítulo 5, versículos 12 e 13, faz menção dessas 2 pessoas. Então, a data que talvez se encaixe, e a descrição da perseguição, e encaixar esses 2 personagens na linha do tempo, entre Paulo e Pedro, ou é um pouco antes daquele incêndio suspeito que Nero acusou os cristãos, suspeito porque nada que era de Nero pegou fogo, né? Só pegou fogo na casa dos outros, na dele não pegou. Mas, de qualquer forma, ele usou esse expediente para perseguir e matar os cristãos. Então, na minha humilde opinião, essa perseguição de que Pedro está falando se encaixa numa data, ou no início, ou no incêndio de Roma, um pouquinho antes. Então, essa perseguição, na verdade, não é uma perseguição imperial, uma perseguição oficial do império. É uma perseguição, talvez estimulada pelo Sinédrio e aproveitada pelos romanos, por eles serem cristãos, por quererem viver o Evangelho, por estarem seguindo a Jesus e querendo viver conforme Jesus ensinou. Então, essas são as pessoas, essa é a época, é a data que situa mais ou menos a carta de Pedro. Ele escreve para um grupo de pessoas que ele mesmo chama de peregrinos dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que não era o domicílio ministerial de Pedro, né? Não era bem a área que Pedro trabalhava, mas se fez necessário por causa da perseguição. Algumas pessoas ali, eles eram fruto do sermão de Pentecoste, lá que Pedro pregou, e eles voltaram para a sua terra e começaram a pregar o Evangelho. E Jesus um dia disse para Pedro, e Lucas registra lá em Lucas 22, 32, Pedro, quando você se converter, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então parece que Pedro colocou isso na cabeça dele. Uma das coisas que eu me comprometi com Jesus, que Jesus me pediu pessoalmente, é ajudar os meus irmãos a não desfalecerem na fé. E ele está fazendo isso agora. É isso que Pedro está fazendo. Tem perseguição com aquelas pessoas naquela região, e ainda vai piorar quando vier a perseguição oficial, ou estava vindo a perseguição oficial do Império Romano. Então, como é que Pedro, lá de Roma, não é? Ele chama de Babilônia, mas lá de Roma, ele pode encorajar os irmãos da Ásia para que eles resistissem bem, para que eles suportassem, para que eles se mantivessem firmes em meio a uma situação tão adversa quanto a que eles estavam vivendo. E nos interessa muito saber como resistir em situações dessa natureza, porque é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Nós não vivemos uma perseguição oficial, uma perseguição autorizada de entrar nas igrejas, de acabar com o culto, de prender pastor. Não vivemos. Mas, embora não seja oficial, a sociedade, pelo fato de pensarmos diferente, ela está muito preocupada em acabar com a gente. Os nossos pensamentos bíblicos são ofensivos a eles.
existem leis que os apoiam nessa perseguição velada, que não chamam de perseguição, apenas de tentar se defender. Então, a nossa situação é muito parecida. Nós olhamos para um lado, olhamos para o executivo, olhamos para o judiciário, olhamos para o legislativo, e parece que as pessoas, desde o simples vereador, um senador, deputado, parece que todos eles estão imbuídos de acabar com a moralidade do país e perseguir quem defende essa moralidade. Então, como é que Pedro consegue motivar, fortalecer, ou na linguagem de Jesus, confirmar esses irmãos através de uma carta? Primeiro, na saudação, ele já diz o primeiro motivo: por aquilo que eles são, né? Para as pessoas para quem Pedro está escrevendo, só a forma que ele se dirige a eles já seria motivo para permanecer tranquilo, não é? Qual a razão para não desfalecer diante da crise, desfalecer da fé diante da perseguição, da opressão? Eles são escolhidos de Deus, segundo a presciência do próprio Deus. Então, Deus os escolheu antes da fundação do mundo, porque essas pessoas, Deus sabia que essas pessoas aceitariam seu Filho como Salvador. Eles são chamados de forasteiros, peregrinos, e essa expressão era muito comum naquele tempo, por causa das cidadanias e do lugar que você estava, não é? Por exemplo, existem cartas que Paulo escreve, que fala que eles são forasteiros, porque eles eram, por exemplo, cidadãos romanos, por ser uma colônia, mas nunca tinham pisado em Roma. Então, ele fala assim, vocês são cidadãos do céu, embora morem na terra. E eles entendiam bem isso, porque eles eram cidadãos romanos sem nunca ter ido para Roma. Então, quando Pedro fala, vocês estão aqui, mas não são daqui, e a definição de peregrino é exatamente essa, né? Aquele que está temporariamente no lugar que não é o lugar dele, e que está caminhando na direção do seu destino definitivo. Então, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Então, esse sofrimento é porque vocês não são daqui. Jesus orou assim lá em João 17. Então, esse é o produto, vocês são produto de uma ação conjunta da Trindade. Ele diz, vocês são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, aquilo que vocês são, já seria motivo para vocês suportarem essa provação, porque é normal isso acontecer. Aí Pedro diz o seguinte, a bênção de Pedro na sua saudação, ele disse, graça e paz vos sejam multiplicadas. O que uma pessoa precisa numa perseguição, numa opressão, é de graça e de paz. Ele diz que isso seja multiplicada a vocês. Eu estou dizendo que qualidades Pedro atribui a eles, que características Pedro atribui a ele, mas eu estou me referindo somente à saudação da carta. Porque ao longo da carta, Paulo chama de pedras vivas, de sacerdócio santo, nação real, sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Então, Pedro vai aumentando esse ânimo para eles, mas já na saudação, já apresenta razões de sobra para permanecerem firmes. Nós não precisamos de muito para passar por tribulações assim. O que nós somos é suficiente. O que precisamos é ser lembrado de quem nós somos. Isso precisamos sim. Nós não somos daqui, somos cidadãos do céu. Nosso lugar definitivo não é aqui. Somos salvos, somos santificados, somos protegidos no sangue de Cristo. E às vezes nós precisamos ser lembrados. Isso é natural do ser humano, não é? É por isso que existe o memorial da ceia, para lembrar que Cristo morreu por nós. Nós precisamos ser lembrados. Então, você olha para o lado e parece que não tem jeito, não é? Aí você lembra de quem você é. Aí você se anima.
Uma outra forma que Pedro encontrou lá de Roma, de animar os irmãos ali daquela região da Ásia, foi por aquilo que Deus fez em nós. Versículo 3, que começa a doxologia da carta, aquelas expressões, os motivos de glorificação a Deus. Pedro fala da obra de Deus em nós. Ele diz assim: conforme a sua grande misericórdia, estou lendo o versículo 3, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A obra que Cristo fez em nós, a obra que Deus, a operação de Deus em nós, não foi por merecimento, foi por misericórdia. Então não há o que a gente faça que possa merecer mais misericórdia ou desmerecer a misericórdia que Deus nos deu, porque a graça que Deus nos deu, porque é baseado na misericórdia dele, não é naquilo que no nosso merecimento. Ele continua dizendo, ele nos regenerou, não é? A palavra regenerou é renascido, né? Regenerado é renascido. Então nós somos gerados de novo, somos uma outra pessoa. Ele nos tornou uma outra pessoa, literalmente uma outra pessoa. Na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, nos nossos gostos, mas também na visão que Deus tem de nós. O velho Sidney, com aquela monte de condenação, já não existe mais. Então ele nos regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança não é mais nessa vida. Ou como diz Paulo lá em 1 Coríntios, nós seremos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança, ela é viva, ela não depende das circunstâncias aqui. E ele continua dizendo, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Não é na nossa capacidade de viver de novo. Não somos um exterminador do futuro, aquela pessoa que desmanchava e vivia de... Não, nós dependemos de Deus. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, diz assim, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um homem, por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Nós temos a esperança da ressurreição por causa da ressurreição de Cristo. Essa é a obra que Cristo fez em nós e nós não merecíamos de jeito nenhum. Se nós compararmos a capacidade que o mundo tem de nos fazer mal, o poder que as autoridades têm de nos oprimir, se nós compararmos com a obra que Cristo fez em nosso favor, a gente vai ver que não tem nem comparação. É muito maior o que Deus fez e pode fazer. É isso que deve nos manter vivos e esperançosos diante dessa crise que estamos vivendo. Mas uma terceira forma Pedro encontrou de animá-los, por aquilo que eles eram, por aquilo que Deus fez neles e por aquilo que Cristo fez por eles e por nós. Versículos 4 e 5. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, e esperança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A nossa herança nunca perece. A nossa herança não é manchada pelo pecado. Nós não recebemos um dinheiro sujo, nós não recebemos uma herança contaminada. A nossa herança é pura e ela nunca perde valor, ela não desvaloriza. E ela está segura, guardada no céu, inacessível aos ladrões que costumam roubar o povo. E não vai ter inventário de partilha nenhuma, né? O nosso, já está no nosso nome essa herança. E nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Nós não precisamos de conchavos com políticos. Nós não precisamos depender dos tribunais corruptos para lutar pelos nossos direitos. Nós não
precisamos fazer alianças para termos proteção. Nós somos protegidos por Deus até chegar à redenção final. E ela está cada dia mais próxima. Quando a Bíblia fala, a nossa redenção está mais perto, quando no princípio cremos, é que o pensamento era de 3 redenções: a redenção do passado, do pecado que já foi resolvido, a redenção do presente, da possibilidade de não sermos escravos do pecado, a redenção futura, que é a redenção final. É essa redenção que está chegando cada dia mais próximo de nós. Então, quando nós pensamos o que os poderosos podem fazer por nós, quando nos abatemos por ter por não ter uma resposta de esperança, nós somos lembrados o que Deus já fez por nós. Se você lutar e perder num tribunal de corruptos, saiba que Deus é muito maior do que tudo isso. Se você perder os seus bens, se você for espoliado como aquelas pessoas foram, perder os seus bens, perder seus parentes, Deus está acima de tudo. E Pedro continua dizendo: vocês podem se manter firmes por causa da alegria interior que vocês têm. Versículos 6 a 9, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que já foi refinado pelo fogo, um ouro puríssimo, muito mais do que isso, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo que vocês não o tenham visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das almas. Nisso o que nós nos exultamos? Nisto vocês se exultam, naquilo que nós acabamos de ver, versículos 4 e versículo 5. Então a nossa alegria não depende do que está acontecendo, depende do que já aconteceu e depende do que vai acontecer nas nossas vidas. Aliás, a nossa alegria não só não depende, como ela existe a despeito, apesar daquilo que estamos passando, uma provação. E isso, em algum aspecto, vai nos ajudar a ser melhores. A provação é para provar a nossa fé. A palavra provar aqui não é para ver se você, como se fosse fazer uma prova, não é para ver se você sabe. A palavra que se aplica é para você mostrar que você sabe. É uma prova só para evidenciar o caráter cristão e a nossa fé. Então, Deus sabe que essa provação vai fazer você sentir, saber e mostrar que a fé que você tem é mais pura, mais genuína do que o ouro refinado no fogo. E a alegria que nós já estamos alcançando o nosso alvo, que é a nossa redenção final. Essa provação que estamos passando, ela vai servir para dizer: olha, você tem fé e você vai aguentar. Esse é o objetivo da nossa prova. E a última razão que Pedro escreve lá de Roma, para animar aquelas pessoas e para também nos manter firmes na tribulação, é aquilo que outros já fizeram por nós, versículos 10 e 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam para escrutar ou observar.
Então, embora os profetas do Antigo Testamento fossem movidos a falar da graça, da salvação que se estenderia aos gentios, eles não entendiam bem o que isso significava, nem como isso ia acontecer. Fizeram movidos pelo Espírito Santo em obediência a Deus. Os profetas falaram do sofrimento do Messias, Isaías 53, por exemplo. Falaram da glória do Messias, Isaías 11 e outros textos, na sua segunda vinda. Mas eles não sabiam exatamente como é que essa graça ia se manifestar, pelo sofrimento lá na cruz do Calvário. Então, muitos foram porta-vozes do Evangelho pela ação do Espírito Santo, mas era a nós que eles se referiam. Somos resultado do esforço, do sofrimento e até do martírio de profetas e pregadores do Evangelho, para termos o que esperar, para termos em que basear a nossa fé em tempos difíceis como o de hoje. Eu gosto muito de estudar a primeira carta de Pedro, porque para mim ela é muito real. Eu sempre leio essa carta, e é uma coisa que a gente não tem como você fazer uma leitura neutra, eu já leio, a minha cosmovisão é que ela é num tempo anterior à perseguição oficial, que era a sociedade perseguindo os crentes, eram os poderosos perseguindo os crentes, pelo fato de serem crentes, e é muito parecido no cenário que estamos vivendo, e nós precisamos também ser fortalecidos todos os dias. E a lembrança do que eu sou, do que eu tenho, do que Cristo fez em mim, do que Cristo fez por mim, do que as pessoas fizeram para que eu chegasse e ter a certeza da minha salvação hoje, é isso que me mantém de pé, é isso que mantém o irmão de pé diante das perseguições. Eu, como você, sinto essa perseguição, disfarçada, mas ela é uma perseguição real. Eles querem nos aprisionar numa mentalidade mundana, pecaminosa, antibíblica, suja, desonesta. Somos hostilizados pelo que somos, pelo que cremos, pelo que sentimos. Não fizemos nada para eles, mas eles nos odeiam, porque é assim. Era assim e continua sendo assim. Mas Deus já nos deu todos os recursos para que nos mantenhamos exultantes, mesmo diante de perseguição, de dificuldade como essas que estamos vivendo. Essas provações, quando as vencemos pelo poder que há em Deus e em Cristo, elas nos mostram que nós chegaremos até o final e tomaremos posse da redenção definitiva do nosso corpo. É para isso que serve essas coisas. Sem prova, a gente nunca saberia se a gente pode ou não suportar aquilo que vem pela frente. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a palavra de Deus, ela é sempre atual. Não é um livro que conta histórias de heróis, de pessoas ou de povos diferentes. É uma palavra que ela tem, por ser uma palavra eterna, ela sempre tem uma mensagem para nós. Sempre tem uma mensagem para nós. E hoje Deus nos dá algumas oportunidades. A primeira oportunidade é o seguinte: se você já está em Cristo, se você já é povo de Deus, nação santa, povo escolhido, sacerdócio santo, se você já é peregrino neste mundo, tem consciência de que a sua pátria celestial, está sofrendo essas perseguições ideológicas, assédio moral, opressão espiritual. Se você está passando por isso, Deus quer te fortalecer nessa manhã pelas lembranças que Pedro nos traz sobre quem somos, o que Deus fez em nós, o que Deus fez por nós, a alegria que Ele põe em nós, que não depende das circunstâncias, e pelo que as pessoas fizeram para que o Evangelho chegasse a nós. Então, essa mensagem de Pedro é para te lembrar isso. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, está completamente sem esperança, você se sente sem nenhuma perspectiva
e vai sofrer, não tem uma esperança, não tem algo que te fortaleça. Pedro está dizendo, se você entregar a sua vida a Jesus e confiar no sacrifício da cruz, aquilo que tinha sido operado nos crentes da Ásia, isso vai acontecer com você também. Você pode sair daqui com a força de quem é cidadão do reino, e que Deus está trabalhando por você, e que nada que esse mundo faça vai poder tirar a tua paz. É simples, é só aceitar Jesus. Agora, se você já é povo de Deus, se você se sente realmente um peregrino, um caminhante aqui, um forasteiro nesse mundo, que você tem certeza que nada vai te abalar, você está passando por essa dificuldade, por essa opressão, exultando a Deus por causa da confiança que você tem, a mensagem é para você compartilhar isso com outras pessoas. As pessoas não podem andar nesse mundo sem esperança. As pessoas não podem morrer sem certeza de salvação se você está fortalecido no poder de Deus. As pessoas não podem viver desesperançado à nossa volta. Então Deus está te chamando para a tarefa que Pedro assumiu. Confirma teus irmãos, fortalece os fracos, relembra os desesperançados, anuncia as boas obras, as boas novas aos perdidos. A gente vai ter que viver de qualquer jeito, não é? Eu já contei essa história algumas vezes. Uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa, e encontrei uma pessoa que me conhecia, era membro inclusive da Vila Gerte, isso 20 anos atrás. E aí ele, conversando, ele falou, eu entrei na faculdade de Direito, não é? Eu falei, poxa, eu tinha tanta vontade de fazer Direito. Quando eu me formei no ensino médio, eu achei que eu ia fazer Direito. Acabei indo para a faculdade de Engenharia e abandonei e tal. E a minha professora disse, você tem que fazer alguma coisa que você se valha do seu poder de argumentação, do seu pensamento lógico, não sei o quê. Mas eu não escutei. Acabei sendo um pastor, que eu tenho que viver de palavra do mesmo jeito, né? E ele falou, eu falei, mas rapaz, 5 anos, né? Eu já estou, isso 20 anos atrás, já estou meio passado, vai entrar na faculdade mais 5 anos. Aí passou o tempo, não via mais ele. Outro dia eu vim aqui numa das minhas férias, encontrei ele aqui. Falei, e aí rapaz, como é que está a faculdade? Ele falou, que faculdade? Falei, de Direito. Desistiu? Não, já terminei, já fiz exame na ordem, estou divulgando. Mas já passou. Ele falou, pastor, o tempo passa de qualquer jeito, fazendo ou não. Os dias vão se seguindo, e se eles vão acontecer, a opressão vai continuar, a dificuldade vai continuar, as lutas vão continuar. Agora, depende como você vai viver esses dias. Você tem que se preparar para viver esses dias, porque eles vão continuar. Não é porque você não acredita em determinada coisa que ela deixa de acontecer. Não temos esse poder ainda. Então, vamos viver dia a dia, sabendo que Deus está nos dando esses dias, e Ele está cuidando dos nossos dias. Que esse tempo difícil que a gente está passando, se ele não melhorar, nós temos que melhorar, exultar, como Pedro está aconselhando, apesar de toda a luta. Vamos cantar uma música que fala disso? Dia a dia passam-se os instantes. Dia a dia passam-se os instantes.
Você daqui, você de casa, que foi lembrado nessa manhã daquilo que você é, daquilo que Deus fez em você, daquilo que Deus fez para você, que você tem uma alegria que não depende das circunstâncias, e que você reconhece que houve muito sofrimento, morte, perseguição, aqueles que pregaram para que o evangelho chegasse até você, e tudo isso hoje te fortalece, te confirma, para que você possa enfrentar esses dias até o dia da redenção final do nosso corpo. Se Deus te revelou isso nessa manhã, se Deus te marcou dessa forma, você pode fazer um compromisso com Deus, de a partir de agora ajudar outras pessoas que não têm a mesma esperança, que não estão tão seguros e que precisam ser confirmados, como Pedro mesmo estava fazendo. Que Deus te abençoe grandemente, que você tome essa decisão aí no seu coração. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã, pelas vidas preciosas que se juntaram a nós para te adorar, para celebrar o teu nome, para te louvar. Obrigado pela palavra que mandaste a nós. Obrigado porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela interpreta, discerne, nos revela as intenções do coração. Então, em nome de Jesus, que essa palavra tenha vida por causa do poder que há no Espírito Santo do Senhor. Despede-nos com a tua bênção, com a tua paz, com a tua proteção. E que a graça abundante de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as preciosas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todo o povo de Deus aqui em todo lugar, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, tenha um bom dia, até às 18h30.